Fala galerinha do meu canal, tudo bem? Professor Jorjão na área, galera. E hoje nesse vídeo nós iremos trabalhar com a construção do gráfico de funções. Como é que a gente faz a construção? O procedimento é para todas as funções é praticamente o mesmo. Só vai mudar algumas coisas, mas aí o Jorjão vai dar uma dica para vocês. Só que antes, galera, da gente seguir o vídeo, tá esperando o quê? Esmaga logo o like, galera, e clica no gostei. Aproveita também e se inscreve no nosso canal, nesse botãozinho vermelho aqui embaixo, ó, inscrever-se, clica lá. Depois, quando você se inscrever, aparece o sininho do lado. E aí você toca o sininho, bota todas as notificações. Por quê, Jorjão? Porque assim que pintar um vídeo novo no canal do Jorjão, você recebe uma notificação. Antes do vídeo começar, solta a vinheta, editor. Agora de volta, galera, hoje nós vamos trabalhar com a construção do gráfico de funções. Bom, o procedimento é praticamente o mesmo, tá? Eu vou fazer até aqui das funções que a gente vai usar mais aqui no nosso curso, né? Lembrando que a gente faz um preparatório para o Enem, preparando para o vestibular, né, da UERJ, qualquer que seja o vestibular, a prova que você for fazer com conteúdo de ensino médio, vem comigo. Vamos lá, galera. Eu tenho aqui alguns tipos de funções, né? Claro que aqui tem várias outras funções aqui dentro, mas as principais elas estão aqui. Essa função aqui é uma função do primeiro grau. Por que uma função do primeiro grau, Jorjão? Porque a minha variável é o x e o maior expoente dela é 1, porque não tem nem mais x aqui, ó. Só tem esse x aqui e como não tem expoente, vale 1. Então, qual é o maior expoente da variável aqui nessa função? 1. Então, ela é do primeiro grau, é uma função do primeiro grau. Jorjão, como é que é o gráfico de uma função do primeiro grau? O gráfico de uma função do primeiro grau é sempre uma reta. É sempre uma reta, galerinha. Sempre uma reta, tá? Função do segundo grau. Por que é uma função do segundo grau, Jorjão? Porque, olha a variável x aqui, variável x, qual é o maior expoente dela? Tá aparecendo ali. Qual é? Qual é? É o número 2. Número 2. Função do segundo grau. Bom, não tem mais nenhum termo para cá, só tem esse termo e o maior expoente dela é 2. Então, ela é 2. Ah, Jorjão, se aqui em vez de ser 2 fosse 3, qual é o grau da função? Função do terceiro grau. Aqui uma função do segundo grau porque o maior expoente do x é 2. Então, o gráfico de uma função do segundo grau, Jorjão. Aqui, ó, segundo grau. Como é que é o gráfico de uma função no segundo grau? É uma parábola, é um Uzinho assim, ó. Ou para baixo ou para cima. E aí a gente precisa entender o seguinte, ó. Eu preciso ver aonde ela faz a curva. É uma função no segundo grau? É. Então eu tenho que ver aonde ela faz a curva. Não adianta fazer um gráfico assim, por exemplo, ó. O que é isso? É uma função no segundo grau, mas onde ela está indo? Qual é o ponto máximo? Onde é que ela está indo? Não, eu só fiz um traço assim. Então, quando você traça um gráfico de uma função, quando você faz a construção do gráfico de uma função, você tem que determinar as características principais dela. Se eu estou falando para você que uma função no segundo grau, ela é uma parábola, ela descreve essa trajetória, curvilínea, ou com a boquinha para cima, ou com a boquinha para baixo, você precisa me determinar essa característica. Entenderam? Então não adianta eu fazer, o gráfico de uma função no segundo grau, tá bom, fiz aqui, ó. Não, se você fizer o restante dos pontos, você vai ver que a função é assim, ó. Então, a gente tem que ter cuidado com isso, tá? Quando eu falo assim, constrói o gráfico da função abaixo, ele está esperando que você determine para ele um desenho desse. Aqui, ó, eu estou diante de uma função do primeiro grau, eu tenho que determinar uma reta. Eu preciso sair daqui com uma reta. Por quê, professor? Porque o gráfico de uma função do primeiro grau será sempre uma reta. Tá bom? Aqui, função do segundo grau, tem que sair daqui uma parábola. Como você vai fazer?
Vou explicar daqui a pouco, mas tem que ser uma parábola. Se não ser uma parábola dali, tá certo? Não, tá incompleto. Não tá errado, tá incompleto. Então tem que ter atenção nisso, tá bom? Bom, equação, função 2 elevado a x. Galerinha, isso aqui é o exemplo de uma função exponencial. Por que exponencial, Jorjão? Porque o x está onde? O x está no expoente do número. E o que vai variar vai ser o expoente. Então, essa função aqui, nós chamamos essa função de função exponencial. Jorjão, vou ver isso agora? Calma. Isso aqui é conteúdo, a gente ainda está introduzindo o conteúdo de função. Explicando. Função exponencial é depois da função do segundo grau, né? Então, tem bastante coisa ainda. Temos aqui também a função logarítmica. Logaritmo. Também essa função... eu esqueci de falar. A função exponencial, ela tem um gráficozinho assim, ó. Essa aqui, ela tem um gráfico assim, ó, que vai subindo. Ela começa, né, e vai subindo deixando uma curva. Ela não sobe como uma reta, ela sobe fazendo uma curvinha e depois ela vai adiante, né? Isso aqui lembra muito, por exemplo, o gráfico de observação de bactérias, por exemplo. Uma questão que poderia ser transdisciplinar, entre matemática e biologia, por exemplo. O gráfico abaixo apresenta o crescimento de uma certa bactéria no ambiente. Aqui, ó. Se você for olhar lá o gráfico, geralmente é uma função exponencial. Função logarítmica é o contrário da exponencial. Se ela está subindo, a logarítmica vai estar descendo. É o mesmo esquema, só que ao contrário da exponencial. E a função modular, por que modular? Porque o x está em módulo. Essas barrinhas na frente e no fim, depois do x, nós chamamos de módulo, né? Essa função modular, ela tem a carinha de um V. Preste atenção na diferença entre essa e essa. Essa aqui é uma reta, parou, outra reta. Essa daqui não, é curva. Ela vem, faz uma curva e sobe de novo. Então, galera, quando bota uma função dessa e pede para traçar o gráfico, ele quer, na verdade, que você vê com essa característica. Não pode vir diferente disso. Então, o que eu fiz? Pega a função lá, primeiro grau, 2x mais 1. Como é que eu traço uma função no primeiro grau se é uma reta? Para determinar uma reta, basta ter 2 pontos. Só preciso de 2 pontos. Chutei. Qual o valor que você vai chutar, professor? Professor, mas tem que chutar valor? Chuta valor. Chuta valor para o x e substitui na fórmula e vê quanto que dá o y. O y é o próprio f de x. Então vamos lá. Quando x é 0, vai ficar o quê? 2 vezes 0, 0. 0 mais 1, 1. Então tá aqui o primeiro ponto. O primeiro ponto é o 0, 1. Qual é o próximo ponto? Quando x vale 1. 2 vezes 1, 2. 2 mais 1, 3. Então qual é o segundo ponto? 1 e 3. Jorjão, você chutou o valor x, 0 e 1. Tem que chutar? Tem que chutar. A não ser que ele te fale. Use o intervalo tal. Aí você vai ter que usar o intervalo que ele te deu. Mas geralmente não. Faça o gráfico da função tal. Você chuta qual valor que você quer. Professor, eu sempre terei que chutar o 0 e 1? Não. Para traçar gráfico, galera, os melhores valores para a função do primeiro grau é o 0 e 1. São os valores mais simples, até quando você substitui, a conta fica bem pequena. Eu poderia usar, por exemplo, aqui o 5. Aí ficaria 2 vezes 5, 10, mais 1, 11. Até para marcar o 11, então depende dos valores que você vai escolher. Às vezes vai ficar um gráfico que não vai ficar tão legal. Esse aqui vai ficar simples, tá? Então, gente, agora virou uma brincadeira de marcar ponto. Marque o ponto. Já expliquei para vocês que quando uma das coordenadas é 0, o ponto está em cima da outra coordenada. Como todo ponto ele é x, y, bom, o x é 0, então esse ponto está em cima da coordenada y. Então eu venho aqui no eixo y e marco o ponto 1. Pronto. O ponto 0, 1 está aqui. Esse é o ponto 0, 1. E o ponto 1, 3? 1 em x, 3 em y. Opa, está lá em cima, eu tenho que levar para lá. Vamos levar. Cheguei lá no 3. Cadê o ponto 1, 3? Está aqui. Qual é o gráfico dessa função do primeiro grau? O gráfico dela é exatamente esse daqui. Repara, esse gráfico, ele está subindo ou está descendo?
Olha aqui, da esquerda para a direita. O que está acontecendo com o gráfico, galerinha? O que está acontecendo com esse gráfico? Ele está subindo ou está descendo? Ele está subindo. Então, essa função aqui, como ela é uma reta, nós chamamos que essa função ela é crescente. Olhando pelo gráfico, é uma função crescente. Por quê? Porque toda vez que eu olho para o gráfico da esquerda para a direita, essa reta está fazendo o quê? Subindo. Subiu, crescente, tá? Ah, Jorjão, e se fosse o contrário? Se a reta tivesse assim, ó, essa função ela seria o quê? Se essa daqui é crescente, a que está descendo, ela é decrescente, tá bom? Função do primeiro grau, sempre uma reta, tá aqui a reta. Se a reta subiu da esquerda para a direita, crescente. Se a reta desceu da esquerda para a direita, decrescente, tá bom? Função de baixo, a função letra B, é uma função do segundo grau. Olha o gráfico que eu estou esperando. Eu estou esperando ou um U para cima ou um U com a boquinha para baixo. Bom, quando eu tenho uma parábola, eu geralmente tenho que chutar 5 valores. 5 valores. Por que 5 valores, Jorjão? Porque 5 valores são geralmente esses pontos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Que eu consigo determinar onde ela faz a curva. Esse gráfico aqui vai ser bem simples, porque ele está bem localizado na origem. Então vai ser bem simples. Bom, vou chutar valores para o x, vou substituir no y. Professor, qual geralmente os valores que a gente chuta numa função do segundo grau? Quando eu chuto valores para uma função do segundo grau, geralmente é de menos 2 até 2. Menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. O que eu faço agora, Jorjão? No lugar do x, você vai colocar o número que você chutou. Então fica menos 2 ao quadrado, menos 2 ao quadrado. Qualquer número negativo elevado a expoente par vira positivo. 4. Só que tem um menos na frente, então vira o quê? Menos 4. Qual é o primeiro ponto? Menos 2, menos 4. Segundo ponto, menos 1 no lugar do x, menos 1 ao quadrado, menos 1 ao quadrado, menos 1 ao quadrado, 1. Com menos na frente, menos 1. Qual é o próximo ponto? Menos 1, menos 1. Próximo ponto, menos 0 ao quadrado. Não existe, né? O zero não tem positivo nem negativo. 0 ao quadrado é 0 e acabou, ponto da origem. É esse ponto aqui, ó. Próximo ponto, menos 1 ao quadrado. 1 ao quadrado é 1. Menos 1. Preste atenção que não é o menos 1 ao quadrado, é menos o 1 ao quadrado. Preste atenção para não errar nisso. E aqui, galera, menos o 2 ao quadrado, menos 4. Bom, marcar os pontos, né, galerinha? Menos 2 vai no menos 4. Você pode estar achando o desenho do plano cartesiano diferente. Eu só fiz a parte de baixo do desenho, né? O plano cartesiano é assim, ó. Eu fiz essa parte aqui de baixo, ó. Tá? É como se eu tivesse pego daqui, ó, de baixo. Por quê? Porque ele vai ficar para baixo. Então, ó, vai ficar aqui, ó. Menos 1 no 1. Menos 1 no menos 1. O 1 no menos 1. E o 2 no menos 4. O que eu faço agora, galera? O que eu faço agora? Brincar de ligue o ponto, ó. Pronto. Tá aí o gráfico da função do segundo grau. Uma parábola, né? Ela sobe, pá, chegou no ponto máximo, chegou no ponto máximo, ponto máximo, e depois ela caiu, tá bom? Galerinha, é um pouco da construção de gráfico de funções, mais para frente vocês vão ver o restante, mas o que eu quero deixar para vocês, a mensagem é essa: fazer a construção do gráfico da função, primeiramente você tem que conhecer qual é o valor esperado, o que eu espero de um gráfico de uma função exponencial, logarítmica, tá bom? Galera, eu sou o professor Jorjão e vamos juntos à sua classificação. Até o próximo vídeo, galera. Valeu!